A palestra Dependa de Deus. Hoje é dia 21 de fevereiro. Eu gravo aqui depois eu coloco no YouTube. De 2014, outro dia eu estava gravando, aí eu venho gravando com o celular de roda, venho tendo, venho gravando, depois eu boto, né? Aí as pessoas assistem. Aí hoje é dia tal, não sei que mês tal, de 1914. Rapaz, esse longe, né? Eu fui longe dessa vez. Rapaz, 1914, Mônica, você pode tramar? Pode? Ah, eu fui. Não, mas eu estava podendo trazer para se começar a incomodar lá, fala, porque ele tem que ser de dentro, porque ele começa a ser de não dentro, não dá, não é melhor. Eu vou tocar uma música para vocês, é uma letra que eu compus para um trabalho com a terceira idade que eu estava fazendo. Mas só que ela vale para todos nós. Chega um tempo na nossa vida que nós temos que reprogramar, reformular, escolher. Daqui para frente. Até aqui eu me comportei de uma forma. Até aqui me sentiram determinados valores, determinadas formas de pensar, formas de agir, formas de sentir. Mas você já deve ter ouvido falar por aí, porque você vai dizer, se você quer resultados diferentes, você tem que agir de forma diferente. Mas como? Quebrando paradigmas. Né? Por que eu não consigo, por exemplo, uma pessoa que fuma, por que eu não consigo parar de fumar? Porque ela não consegue enxergar sem fumar. Então, nós construímos uma imagem através da programação neurolinguística, que essa palestra é Programação Neurolinguística Auditiva, né? PNL. Alguém já ouviu falar de PNL? Nós construímos a imagem, uma imagem positiva para essa pessoa quando ela tem parado de fumar. Por exemplo, antes de eu me converter, eu gostava de beber. Então, eu bebia, e aí churrasco é sinônimo de bebida mais carne, né? Não carne, mas bebida mais carne, né? Né? Aí, o que aconteceu? Eu falei, mas quando eu saí, quando eu fui para churrasco, o que eu faço com isso? Eu não consegui me imaginar. Até um dia que essa imagem foi trocada e eu substituí pela minha chamada, eu sou evangelista. Como é que eu vou evangelizar as pessoas se eu não consigo, por exemplo, eu estava fumando com água, se eu estou com cheiro de cigarro, como é que eu vou evangelizar um ambientalista que não fuma? Como é que eu vou ficar com controle com bebida se eu vou evangelizar uma pessoa que é super disciplinada com o seu corpo, com essa coisa? Como é que é isso? Por isso que eu entrei na dieta também. Jeová, peraí. Olha só, você está indisciplinada com a comida, você tem que ter corpo aí. Então, essa música é seria. Chega um tempo em que se vem e tomar uma séria e difícil decisão. Deixar a vida me matar a fé. Porque não dá para viver mais e melhor. Aos 40 anos da quem se quer suas unhas estão compridas e olhe demais. E a impressão da sua presa, ficando vazio, impossível se alimentar, e todo vazio, impossível se alimentar. Eu vivo de luva,
não difícil mudar e agora viver ou deixar tudo correr. A vida tem que passar por um de um processo dolorido de transformação sob o alto de uma montanha para lá me recolher sem poder voar para lá me recolher sem poder voar. Ai, a batida que eu vi com pedra até arrancar o céu novo no céu e com o novo disco a montanha e aguardando o novo nascimento. Com as novas da minha pena e continuo assim pelas novas área fora da colorida transformação pela ventana nos queridos com qualidade e a socorro da renovação ela se promete anos de vida com qualidade e a socorro da renovação. Sobre esse renascer, renovar, para dizer mais anos, os anos que você considera daqui para frente, com qualidade, é que a gente vai falar sobre isso hoje. Existe uma coisa que não é nossa, não parte de nós. Nós não temos sozinhos, mas que nos é dado pelo Espírito Santo, que é a fé. Certo? A fé é aquilo que a gente acredita. A programação neurolinguística ela trabalha exatamente com isso. Com o que você acredita e com o que você não acredita. E com aquilo que você ignora. Se você acredita ser alguma coisa, Provérbios fala, assim como você pensa na sua alma, você é. Se você acredita que você não é alguma coisa, você não é essa coisa. Se você acredita que você pode alguma coisa, não é pensamento positivo. É você, o seu ser todo está totalmente incluído. Comprometido com esta causa. Então, se você acredita poder ser, poder fazer alguma coisa, é isso que você é isso que você vai fazer. Agora, se você não acredita que pode alguma coisa, você realmente não vai poder. Por que isso? Porque nós falamos muito de coração, mas nós somos regidos pela mente. O nosso cérebro, ele recebe instruções. Ele precisa receber instruções o tempo inteiro. E se nós não formos os instrutores do nosso cérebro, escolhendo o que vamos ler, o que vamos ouvir, o que vamos falar, o que vamos pensar, nós vamos ter outros instrutores. Nós vamos pegar aleatoriamente o papo do
outros. Por exemplo, existe uma música do Cazuza, e todo mundo conhece Cazuza, e fala assim, que ele precisa de uma ideologia para viver. No outro dia desse, eu peguei um adolescente nosso da igreja no Facebook, falando, repetindo esse refrão, eu preciso de uma ideologia para viver. Aí eu coloquei para ele, o evangelho não é suficiente, porque nós temos que nos alimentarmos, nos guiarmos, nos instruirmos, pelo que está na Bíblia. Ela é o manual do fabricante. Quando a gente sai fora e vai se alimentar solamente dos outros, uma mente que está na carne, adivinha quem é que influencia a carne? Aquele que é o opositor da natureza divina, aquele que tem ordem de nós. Então, quando você pega a fé, usa as coisas que as pessoas não sabem, você recebe o dom da fé. Tá? O dom da fé para acreditar em Deus, para acreditar nas coisas que não se tem, mas para ter certeza que ela existe, é Deus. Mas usar a fé é uma opção sua e é uma opção minha. Você percebe? Deus dá dons. Por exemplo, ele dá dons para alguém tocar violão, para alguém cantar. A pessoa desenvolve o último desse dom que ela quiser. Ele dá fé. A pessoa usa e desenvolve se quiser. Então, muitos cristãos estão fracassando na sua vida pessoal, na sua vida ministerial, até na sua vida social, porque não estão tendo a fé para seguir os princípios. Porque Deus, ele trabalha com princípios, com leis, ele estabeleceu esses princípios. E ele é fiel aos princípios dele. Então, se Deus é fiel a mim, na obra, Deus é fiel, é complicado esse negócio, Deus é fiel a mim. Ah, então por quê? Porque eu sou a gostosona que faço as minhas regras? Não. Ele só será fiel a mim se a palavra dele estiver em mim e eu estiver nele. Amém. Somente assim. Então, tem muitas coisas que o mundo evangélico introduz na mente das igrejas e tal, e ele introduz muitas vezes através dos motores, a gente tem que parar e pensar. Porque, claro, a gente está vivendo uma época boa da igreja, da expansão, a igreja de Jesus Cristo está alcançando várias mentalidades. Por quê? Existia, até no período interbíblico, né? Malaquias, o último profeta falou alguma coisa da Bíblia, até os 400 anos, até o Evangelho de Mateus, né? E aí começa a João Batista, né? E Jesus, contemporâneo dele. Ali, nesse período, o que imperou, né, foi a potestade da Grécia, que foi profetizada pelo anjo Gabriel para Daniel, no capítulo 10. Vem ali o príncipe da Grécia. Né? Primeiro, ele não tinha conseguido chegar até Daniel, porque existe uma potestade chamada príncipe da Pérsia, que foi ainda. Existia a potestade príncipe da Pérsia, que estava embarreirando a chegada da resposta para Daniel e para o povo, né? Porque um profeta, ele não é de uso pessoal. A profeta, ele intercede por um povo. Deus não é Deus de uma pessoa, ele é Deus de um povo. Jesus não morreu por uma pessoa, ele morreu por um povo. Por quê? É na unidade que Deus trabalha, não é na individualidade. Por ele trabalhar na unidade, ele trabalha na individualidade. Mas é a unidade. Por isso é tão importante que o corpo de Cristo esteja unido, para que Deus possa trabalhar. Se houver uma discordância, acabou a bala. Né? Então, o que acontece? Nesse período interbíblico de Malaquias a Mateus, a potestade profetizada por Gabriel a Daniel se manifestou, o príncipe da Grécia. E o que ele trazia para o mundo? Ele trazia um rompimento com a espiritualidade. Ele trazia uma
um levantar, né, da intelectualidade. As pessoas começaram uma valorização da intelectualidade, começaram a valorizar. Isso veio da Grécia, né? É por isso que essa potestade é chamada assim. E o que aconteceu? Até depois de Jesus, aí nós estamos falando do tempo da graça, da dispensação da graça de Deus. As pessoas começaram a buscar Deus, mas as mais simples, as mansas de coração, as pobres de espírito, como está no sermão da montanha, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é pobre de espírito? É aquele do espírito altivo, que não é arrogante, que não é presunçoso, né? Então, aí o que aconteceu? As pessoas mais instruídas, que tinham a oportunidade de estudar e tal, começaram a achar que o evangelho era coisa para brega, pobre, ignorante, favelado e tal, e tal, e tal. Mas a flor do Espírito Santo começa com os pequenos, com os simples, com os humildes, né? E o que vem acontecendo nos últimos 35 anos? Uma reviravolta do Evangelho no Brasil e no mundo. E até mesmo as pessoas mais bem instruídas, elas estão se envolvendo. Por quê? Porque antes a força do Evangelho, a força da graça de Deus era fraca? Claro que não. Porque existe um planejamento divino. E o que acontece? Não é porque a pessoa é mais bem instruída, mas isso também acarreta muitas doenças emocionais. Muitos conflitos. Por quê? Porque a pessoa ela foi dirigida pela sua mente a vida inteira. Minha mente explicou, um dia desse foi sexta-feira passada, veio uma moça conversar comigo, o marido dela, o ex-marido dela daqui da igreja, ele é veterinário, ela também, ela tem voz e tal. Ela sempre participou algumas vezes dessa palestra, mas não quiser. E ela é muito complicada. E ela veio conversar comigo porque o marido não está dando a devida atenção do jeito que ela gostaria, e você muito confusa. Opa! Olha, essa parte aí eu não lembro não, porque essa parte ele tem justo direito para decidir essas coisas. Agora, se você fosse da igreja, eu te recomendaria conversar com o pastor. Como você não entra na igreja, se você quiser matar em gabinete. Aí ela falou assim, por exemplo, que você veja só, um professor, meu marido é professor, né? Um professor quis se meter em religião. Aí eu falei para ela, assim, olha, eu sou Pausa, faculdade de comunicação, e ela não estava aqui, sou radialista, não. Ela estava atrás dele para fazer ela estava frequentando. Uma vez ou outra, né? Tenho isso. Isso aqui. Antes, porque eu, com as minhas próprias forças, na minha cabeça, no meu pensamento, eu dei com os burros nada. Eu tive que ceder. Né? Uma carinha de... Mas coitada de você. Mas aí o que acontece? Nós estamos tendo na igreja uma chegada maciça de universitários, de pessoas, isso nesses últimos 30 anos, né? De pessoas. Eu sei com a barriga está assim. Quando? Aí, depois pode entrar, tá? Aí, o que acontece? Essas pessoas estão vindo com muitas mazelas emocionais. E essa palestra aqui é tanto para receber as pessoas, como para formar multiplicadores, porque está sendo dito aqui, para vocês se espalharem nas igrejas, nessa e outras, na sociedade, por essas pessoas. Terem veículos de cura das emoções. Como? Ajudando, facilitando, sendo facilitador para as pessoas mudarem a maneira como nós pensamos.
a respeito dos seus problemas. E as brincadeiras a gente vai pegar onde? As brincadeiras, você vai para Prospecção. a nossa milícia são armas poderosas de Deus, espirituais, segundo Coríntios 10, Amém. para destruir fortalezas e derrubar todo o conhecimento altíssimo, todo o pensamento altíssimo, toda a poeira, que levanta contra o conhecimento de Deus. Ontem enfrentei exatamente isso. E vamos enfrentar cada vez mais, sabe por quê? Nós estamos na última hora da igreja na Terra. Gente muito inteligente. Gente muito inteligente. Nossa, mas sabe o que acontece? Muitas pessoas, aí Deus propicia, Deus mata. Sabe que Deus mata? Deus também. Não é cansaço, é propósito. Deus mata, e aí, quando ele ainda tem um propósito naquela vida, Deus mata, e aí uma pessoa tem poder. As tragédias são as maiores motivadoras evangelísticas que se conhecem. Né? Quando a pessoa, Salmo 107, a partir dos versos 33 até 31, ele fala para a gente o seguinte: que só conhecem as maravilhas do Senhor aqueles que navegam em grandes águas, aqueles que vão de navio, não vão de barquinho, em caiaque, stand-up, não. Mas vão lá no meio da tempestade, e Deus manda tormenta, manda fogo, manda tudo. E aí, como é que faz? Lá não tem cabelo, é segurar em quem? Né? A alma desse sujeito vai lá em cima, no alto do céu, desce lá nas profundezas do abismo. Ele é saculejado para lá e para cá. Isso a sabedoria humana vai se esvaindo. E eu acho assim, a forma mais linda de ser com pessoas antigas, que às vezes acontece comigo, de pessoas que eu amo. E eu tô vendo assim, eu convido com calma, vamos, que ela tá. Então tá, eu vou. Então vamos, daí fala assim, eu explico, filho, principalmente, vamos, tal, explico, vai pelo amor, vai pela dor. E às vezes, aí de repente, Deus começa a te mostrar a pessoa que você ama, que está entrando no caminho de dor. E aí, eu pensei que, gente, senhora, foi com Deus, porque até eu estou sendo má, mas eu não me senti má, porque quando eu vi a tormenta começar, eu falei, chegando. Por quê? Porque quando ele quer, ele vai fazer. E aí ele está dando, a partir do momento assim, quando você fala, você convida, quando está dirigindo e ouve, a cada soado do Espírito Santo que a pessoa está ouvindo é a oportunidade que Deus está dando, né? E aí a pessoa não quer ainda, e o Senhor tem um propósito. Aí ele virar, entendeu? E aí Deus está falando como você disse. E aí o que acontece depois da tormenta? Quando a pessoa não aguenta mais e a sabedoria já foi embora, ela clama, ela igual assim, de todo por aí. Aí ele pega, não tem como. Aí ele pega e manda tormenta. Para, irmão. Para, amar. Aí o coração da pessoa se alegra. Quando o coração da pessoa se alegra, é que ele aí, então, a leva para o corpo desejado. Né? Ele não leva ninguém para o corpo desejado com o coração triste, com a alma desanimada, não. Primeiro, ele quer que a gente... Aconteceu com o Nabucodonosor. Quando ele olhou para o céu, aí sim, ele teve o seu entendimento renovado para ele poder voltar. Para o quê? Para aquilo que Deus tinha para ele. Porque Deus tem um grande propósito para a gente contar. Só que ele não vai nos colocar nesse grande propósito enquanto nós estivermos aperfeiçoados para tal. Né? Nós temos 5 grandes propósitos para exercitar aqui na Terra. O primeiro é amar a Deus. Aprender a amar a Deus. Aprender a sentir a presença de Deus. Aprender a ter comunhão com Deus. O segundo é aprender a amar a família de Deus, os filhos de Deus. O terceiro é o discipulado, é o aperfeiçoamento do nosso caráter para nós ficarmos semelhantes a Cristo, porque só cidadãos que vão morar no céu só podem ter o mesmo caráter de Cristo, no caso, esse caráter. Então,
Então, aqui na Terra, nós temos essa missão. O quarto é o ministério, que é a função que nós temos dentro do corpo de Cristo. Todos nós, é o serviço, né? O ministério é o serviço. É o serviço que nós temos. Porque Deus nos dá dons para a edificação da vida do outro, né? Para o aperfeiçoamento dos santos. E o dom do outro é para o nosso aperfeiçoamento. Por isso que é do relacionamento. E é o que está dando mais difícil. As pessoas estão em crise, inclusive cristãs, com problemas de relacionamento. Com a família, com Deus da igreja, no trabalho, enfim. E o quinto propósito nosso na Terra é a missão. Que nós fomos vocacionados e chamados para ministros. Todos nós temos uma missão. O ministério é o trabalho e o serviço do corpo de Cristo. A missão é o serviço com os perdidos lá fora da igreja. Né? Então, Deus chama, aí as pessoas falam, mas eu não vou ser evangélica agora, ficar dando igreja. Eu já tenho ouvido isso outro também. Eu estou em igreja todo dia, a igreja todo dia, precisa ir à igreja todo dia. Uma igrejada, É fanática, né? Não tem uma luta, você vai ser você usou muito, né? É um troço, né? Então, aí o que acontece? O melhor teoria é teologia, você mudou muito. Qual o defeito que você está vendo em mim? Você mudou muito, você glória a Deus. E é por aí mesmo. É por aí. Agora, olha por que nós precisamos estar com a nossa família de Deus. Porque a nossa família de Deus passa, igual o apóstolo Pedro falou, essas ambições que está passando, eles vão controle. Tem outras pessoas ao mesmo tempo passando também. Pode ser sua, mas você mesmo ferido, você vai poder ser bênção para outra pessoa. E a pessoa mesmo ferida pode ser bênção para você. Por quê? É uma coisa até que eu ouvi uma vez a Bispa Sônia falando, maravilhosa. Ela estava Muito bem. Eu me converti escutando ela na televisão. Glória a Deus. O filho dela tem coma, há 3 anos e pouco. E ela já ouviu, né, as pessoas falando. Olha, coisa linda, entrou algum caminho aqui. Então, vem cá. Rapaz. São Paulo, aí está tudo todo, né? Não está aqui, não está aqui, não está aqui. Canta lá que você vai achar. E aí, o que acontece? O filho dela está 3 anos e pouco. Depois ela fez toda aquela situação, né? Eles tiveram um embate violento, e aí veio também esse coma de filho dela. E o que aconteceu? Quando ela falou para ela, não, ela está passando por esse tipo de coisa, não vou nem para orar para a familiar, para doente. Por quê? Não é porque o meu filho está doente que eu não consigo, que aparentemente a minha oração para ele não resolve o problema de uma forma, que não vai resolver o do outro. Não é porque eu estou com resfriado que eu não posso ministrar a cura para ela. Sabe por quê? Porque a unção que cura, ela não é minha, ela vai ela é de Deus. Então ela não depende do meu estado de saúde, do meu estado de saúde do meu familiar. Não é porque eu estou com dificuldade financeira agora que eu não posso profetizar dinheiro agora na sua conta. Ou glória de Deus. Né? Então, não vou certo. Amém! Então, o que acontece? Nós precisamos estar cada vez mais juntos. Essa palestra, esse grupo de apoio, é exatamente para... Porque não tem, rapaz, não tem como numa igreja desse tamanho a gente fazer um. Então, é através de departamento. Então, o departamento de evangelismo, o departamento de apoio de Deus, o departamento dos novos convertidos, o departamento das mulheres. Então, aí a gente tem como estreitar. E aí, se a minha irmã ou meu irmão estão passando por algum problema, ele tem como comunicar a mim, porque já vai sentir
se eu não puder resolver, eu vou orar a Deus para Ele me mostrar uma pessoa que possa resolver. Tá? O que está acontecendo aí? Público, que nem para cá para frente. Eles vão ser encontrados, né? Combinados, hein? Eu vou ficar em 20 minutos. 15, 20. 20, deixa eu ver 20, tá bom? Obrigada. Ah, Esse carro aqui tem uma pessoa amém. Ainda não. Eu acho que eu vou ficar na cantina. Pergunta ali na cantina, tá? Aí o que acontece? Quando você está passando por uma situação esquisita na sua vida, nós estamos falando de fé, nós estamos falando de fé. Você tem o dom da fé, você já recebeu. Então você tem que confiar e usar essa fé. Mas a fé, ela não pode gerar em você ansiedade. Porque senão ela vira apenas uma esperança. Fé é diferente da esperança. A esperança você espera, em Hebreus 8 fala, você espera uma coisa que é plausível de acontecer, você já está certo do que vai acontecer. Agora, fé não. Fé é para um milagre. E milagre, fé, ela não nasce do natural. Se você misturar emoções com fé, você vai ter uma fé natural só. E essa fé natural, ela não passa do fé. A fé natural é expectativa. É humana. Agora, a fé sobrenatural, a fé que é sobrenatural, ela vai gerar no mundo invisível a transformação de tudo aquilo que você precisa. Então, pela fé que nós trazemos ao existência. Por isso ela não pode estar junto com inquietação, com ansiedade, euforia. Não. Fé não é isso. Fé, isso aqui, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu não tenho como resolver esse problema, mas eu confio em Ti, que o Senhor tem a melhor solução além daquilo que eu penso, além daquilo que eu penso, segundo o poder de Deus que eu tenho. Em nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos essa situação. Se não fosse isso, quase 10 anos de deserto que eu passei, eu teria morrido no deserto. Mas Só uma pergunta, mãe. Eu tive uma dúvida agora, porque é assim também. Eu tenho fé, né? Mas uma coisa, por exemplo, eu estou esperando algo do Senhor, né? Que não é uma coisa sobrenatural, é uma coisa que Ele já me prometeu, é uma coisa que eu creio. E eu descansei, eu sei que vai acontecer, a qualquer momento vai acontecer, mas assim, às vezes, agora eu me confundi um pouco, às vezes isso gera assim uma ansiedade, só que não ansiedade não é assim. Enfim, aí você tem que tirar a ansiedade. Por quê? O que eu falei no início? As emoções são a louca da cara. Você não pode deixar as emoções darem instrução para o seu cérebro, como é que você vai pensar, como é que você vai agir. Não. Seu cérebro tem que estar o tempo todo conectado naquilo que a palavra de Deus diz. O apóstolo Paulo ele fala que, no mais, irmãos, em tudo que você for pensar, nas coisas que estão no alto, Filipenses 4, nas coisas que louvor, que tem que é boa, em algum lugar, então, aí o que acontece? Deus já te prometeu, tá? Então, aí você pega, Senhor, eu dou pouco para o Senhor, a promessa que você deu com fé. Eu tenho a fé que isso vai acontecer. Aí você descansa. O Salmo 37 é o Salmo 5. No verso 5, na nova tradução da na nossa Bíblia Viva, ele fala assim: deixe nas mãos do Senhor você descansa nele. Aprenda a descansar nele. Tá? E a fé, ela está junto nisso. Então você escolhe ter fé. Você escolhe, no caso, usar a fé que você tem. Você escolhe. A opção é sua. Eu tenho fé e pronto. Vai acontecer, eu tenho certeza, eu não tenho
Porque a Bíblia, ela fala para a gente, não porque eu fez, tipo, Mateus 10, né? Não andeis ansiosos, não vos preocupeis, não temais, 365 vezes, gente. 365 não tem. Então, Deus, por isso que o primeiro propósito nosso na Terra é seguir o arco-íris. E para isso, ele nos atrai ao deserto. Então, pelo nome 8, quando o povo está saindo do deserto, ele fala o seguinte: eu vos enviei, vocês andar no deserto, passar fome. Deus fez passar fome. Deus humilhou. Para quê? Para que você saiba que nem pode considerar nada. Então, Paulo, que ele estava falando, qualquer coisa física, qualquer coisa daquele momento, desse momento que nós estamos vivendo, né, da nossa vida, da nossa geração atual, porque não é isso que a gente diz. Por quê? Nós somos seres espirituais, encarnados. E ele fala, em Mateus 6,33, que todas as coisas que nós precisamos, tudo bem? Faz o Senhor. Todas as coisas que nós precisamos, elas já estão vindo em nossa direção. Cutucando essa quieta. Então, oi? Que forte. Um abraço. Está pegando fogo. Então, aí o que acontece? Quando nós decidimos usar a fé, as coisas para nós vão se clarear. Porque a inquietude, ela não deixa a nossa visão espiritual abrir. Nós estamos inquietos e não conseguimos ficar na conexão do Espírito Santo. Por quê? Na carta de Paulo aos Coríntios, ele avisa, no capítulo 1, né, ele fala que o homem natural, ele não discerne as coisas espirituais. Somente o homem espiritual discerne, entende, percebe as coisas do Espírito. Inquietação não é do Espírito, ansiedade não é do Espírito. Porque, você vê, se uma hora você está alegre, outra hora você está triste, uma hora você está alegre, outra hora você está triste, uma hora você está alegre, não é teu espírito, o teu espírito está pronto. Então, significa que você está enviado para cá. Mas as necessidades materiais. Busca o reino de Deus, o espírito de Deus, o que quer dizer? Você é justificado pela sua fé. Você é justificado pela sua fé em Jesus Cristo. Tá? Então, essa é a justiça do reino de Deus. Sua fé. Abraão foi justificado pela sua fé, com a fé dele. Então, busca o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas que serão acrescentadas. Por quê? Porque essa preocupação, Jesus estava falando ali, essa preocupação, os gentios têm. O que são gentios? Aqueles que não têm Deus consciente. E os justos e só. Agora, acontece que a gente entra numa igreja evangélica que promete prosperidade, dinheiro, riqueza, vida. E aí, o que acontece? A pessoa vai, pode ser uma estratégia de evangelismo, enfim, mas chega lá e não ouvido, está enfraquecido, agravado, não consegue ouvir a palavra de Deus, só fica no me dá. E às vezes é justo o pedido. A mensagem está muito focada no homem, não em Deus. A volta à mensagem cristocêntrica é a cônica da igreja. A gente quer aprender a palavra, quer ver como Deus manifestava aqueles dons. É o que vai ser a vida, a fé e verdade. Exatamente. Aí fala você. Eu não quero ouvir de mim, eu quero ouvir dele. E aí o que acontece? O nosso Deus, ele hoje fala para a gente, use a fé que ele te deu. A fé, o que em você gera ansiedade e inquietação não é a fé, porque é carne, a fé é sobrenatural. Então,
Até eu coloquei no Facebook, acho que ontem. O programa de hoje eu tenho esse. Eu tenho um programa toda noite, de 22 de 30 a 23 o programa da Casa de Deus, numa web rádio, www.perfeitolouvor.com.br. E hoje, a mensagem que eu vou dar é: a minha fé me acalma. A minha fé me traz paz e segurança. Porque se a porta que eu quero não está vindo, porque Deus não abriu. Aleluia. E hoje eu estou batendo de frente. Não adianta. Então, se essa porta ainda não abriu, e eu estou buscando a Deus, é porque ainda não é o momento dessa porta. Mas com certeza tem alguma outra dessa que eu entrar. Então, pega essa palavra de agora, para que você tenha paz. A tua fé te acalma. A tua fé é a certeza que você tem um Deus todo-poderoso que te agrada quando você tem fé nele e que ele vai cumprir tudo que ele te prometeu. E que as promessas dele são de paz, não de mal. Então, para nos fazer bem, para nos levar onde nosso coração deseja, o nosso coração está se derrotando na presença do Senhor. Então, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega verdadeiramente todo o teu caminho. Se não aconteceu aquilo que você está esperando acontecer, é porque não foi vontade de Deus. Mas algo de melhor já está presente no caminho. Mas é no tempo dele. Mas enquanto você aguarda, ele não vai conseguir parar. Ele não vai te deixar. Ele vai estar com você até a consumação do século, depois você vai subir com ele. Amém? Amém. Então, sim. Sim. Não sei. Eu estava falando de tempestade, outro dia eu acredito aqui na igreja. Alguém citou Naum, junto com o Senhor. Naum 1:3. O Senhor está de Iraque, mas grande em fogo, e ocupado e por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Há 15 dias, Deus está falando comigo que ele tem um caminho no vento e na tempestade. Os caminhos do Senhor são caminhos estranhos. São coisas assim que a gente deixa. Então, vamos cantar um louvor a Deus, para que ele continue falando conosco. Desde a caminhada, é tão difícil viver. É tão bom estar sorrindo quando tudo. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembra que eu sou o Deus. Deixa te levar, confio em ti, me descansar, confio em ti, lembra da promessa. Eu te fiz quando for impossível. Lembra que sou teu pai, vou te perdoar. Senhor, eu confio em ti. E sei que a caminhada é tão difícil. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembra que eu sou o Deus. E se chorar, confio em ti, se machucar. Confio em ti, lembra da promessa.
glória a Deus, vamos fazer uma oração. No nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença, colocamos a nossa mente, conectada com o Espírito Santo, para que nós possamos ter uma renovação do nosso entendimento, que possamos ter paz em nosso coração. Senhor, derrama da tua paz, do teu sossego, da tua tranquilidade, acalma esse mar bravio que está no nosso coração. Senhor, que a nossa mente seja como um mar tranquilo, para que possa, Senhor, navegar nesse mar conosco, Senhor, sem sobressaltos. Meu Pai, em nome de Jesus, nós venhamos a ser as árvores frondosas e frutíferas no deserto, para que nós possamos ter a sombra daqueles viajantes mais enfraquecidos, poderem descansar junto a nós, poderem se alimentar dos nossos frutos. Nós somos árvores que são frutos no deserto. É no deserto que nós somos frutos, porque é para a tua honra, para a tua glória. O Senhor nos escolheu para que nós vamos e para nós irmos e para nós frutificarmos, porque em cada fruto nosso, o Senhor será glorificado. E esse é o propósito da vida do homem na terra. Pai, em nome de Jesus, leva-nos agora para tudo, em paz, continua falando com a gente, Senhor. Muito obrigado. Amém. 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 Olha, louvado e glorificado seja agora você está no país dos outros, né?